É um tema que a gente levantou aqui, Sheila, entre os nossos ouvintes de São Paulo, e a coisa cresceu, né? A gente acabou descobrindo em outros estados, outras capitais, inclusive, a exigência de um termo assinado pelos pais para vacinar crianças. Ele é considerado ilegal, mas ele continua sendo exigido em algumas cidades. A gente tem informação agora do Rio de Janeiro. Fala, Priscila Xavier. As defensorias públicas da União e do Rio orientam os 92 municípios do estado para que suspendam a assinatura de um termo de responsabilidade durante a vacinação infantil contra a Covid-19. A ação acontece após denúncias de que cidades como Itaguaí, na região metropolitana, Mangaratiba, na Costa Verde, Araruama, na região dos Lagos, Japeri e Nilópolis, na Baixada Fluminense, estariam obrigando a assinatura do documento, que é irregular, já que não está dentro das normas do Ministério Público. O termo é previsto pela pasta apenas nos casos em que os responsáveis pelos menores não estão presentes no momento da vacinação das crianças. E aí, enquanto a gente está falando desse assunto, chegam mensagens dos nossos ouvintes. Acabamos de receber mensagem aqui do nosso ouvinte Alex falando, pois é, aqui em Curitiba também. Mesma coisa, tá vendo? E como a Carla disse, é um termo considerado ilegal. Não dá para exigir isso porque essa exigência é ilegal. E depois de uma cobrança feita aqui pela reportagem da Band News FM, uma cidade da região metropolitana de São Paulo deixou de exigir esse documento. Quem vai nos trazer mais informações e explicar direitinho é a Elaine Freires. Bom dia, Elaine. Olá, Sheila. Carla, a cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana, exigia até ontem, até as primeiras horas da manhã, um termo de responsabilidade para o adulto que levasse um menor para ser imunizado na cidade da região metropolitana. Mas após a gente ter veiculado aqui diversos relatos de moradores da cidade informando que estavam até constrangidos, preocupados, imagine só, né? Você vai até um posto de saúde e fica na dúvida se vai conseguir tomar a vacina, dar a vacina ali no seu filho, se você não assinar aquele termo. Então, e algo curioso, né, que vários relatos que a gente recebeu de termos que estavam até em branco, ou seja, eram duas cópias, uma assinada pelo funcionário do posto de saúde e outros termos até em branco, e a gente teve acesso a esses documentos, como por exemplo da assistente financeira Renata Santos. Ela estava com filho de 11 anos, na tarde de terça-feira, no posto das Hortênsias, ali na cidade do Taboão, quando entregaram o termo para que ela assinasse ainda antes da imunização do filho. Ontem eu fui vacinar meu filho no Parque das Hortênsias, que é a UBS Maria Albuquerque está aplicando lá. E também tive que assinar o termo, onde eu questionei o porquê desse termo, e questionei que no termo fala que tem que assinar 2 vias. Aí a menina me informou, a enfermeira, não, tudo bem. Você leva um outro papel aqui e preenche em casa. Eles não souberam me informar o porquê que eu tinha que assinar aquele termo. Se eu sou a mãe, se eu sou a responsável, eu estou levando a criança. Mas assinei para ele poder ser vacinado. Então, acho que está exigindo em todos os postos de Taboão da Serra. A exigência realmente era em todos os postos. A gente questionou nas primeiras horas da manhã a prefeitura de Taboão, que chegou a dizer até que a vacinação é considerado um procedimento invasivo, então por isso que os pais precisariam assinar sim, e eles estavam justificando. Mas após a gente trazer outros relatos, né, de diversos moradores de Taboão da Serra, na região metropolitana, a prefeitura resolveu mudar o protocolo. Olha só, vamos acompanhar o depoimento do técnico em informática Adalberto Oliveira, né? Ele levou o filho para receber a vacina, e aí quando ele achou muito estranho, porque pediram para assinar um termo de assentimento livre e esclarecido, colocando ali nas linhas, né, autorizo meu filho a tomar a vacina. Estava vazio, passamos, aí ela pediu para assinar aquele termo de assentimento. A princípio até li, me chamou a atenção, não vi nada que fosse algo assim de responsabilidade, mas também não entendi. Mas eu assinei para não causar confusão. Estava feliz que o moleque estava vacinando, eles ficaram com a via assinada e me deram aquela via em branco, todos os pais que eu vi estão vacinando. O termo de assentimento por escrito, né, ele está previsto para vacinação para crianças em todo o país de 5 a 11 anos de idade, mas desde que os responsáveis não estejam presentes. Então, um adulto, né, maior de 18 anos de idade, com ligação à criança, pode ser o irmão, pode ser o avô,
presente na vacinação, a criança pode tomar a vacina desde que apresente, portanto, esse termo de responsabilidade. Após a veiculação da nossa reportagem, a prefeitura mudou totalmente o protocolo, informou que reuniu um grupo de cientistas, ali um comitê na cidade, e aí decidiu, de fato, derrubar esse termo de responsabilidade. Então, agora quem vai em Taboão da Serra, região metropolitana, consegue a imunização, desde que o adulto esteja ali acompanhado, não precisa assinar nenhum documento que é totalmente irregular aí, de acordo com as normas do próprio Ministério da Saúde e também do governo de São Paulo. Valeu, Elaine, pelas informações. Sheila, tem causado assim indignação por parte dos nossos ouvintes, porque para que serve um termo como esse quando o pai e a mãe levam a criança até o ponto de vacinação para receber a dose? Do que para intimidar. Tem alguma outra finalidade que não essa, Exato. que não jogar no colo do pai e da mãe aquela informação de que, olha, se algo der errado, olha, se acontecer alguma coisa, se tiver algum evento adverso, é responsabilidade sua, tá? É você que tá fazendo isso. Não parece haver outra intenção que não essa da intimidação. A Elaine trouxe aqui pra gente a informação também de que outras pessoas, a exigência desse termo, ela se dá quando outra pessoa leva a criança até o posto de vacinação. Mas muitos avós escreveram mensagem para cá dizendo, olha, eu cansei de levar meus netos para se vacinar e nunca exigiram nada. Pois é. Como é que avô e avó não é considerado responsável pela criança? Né? E aí, nesse caso, sim, está acontecendo, inclusive uma mensagem de Carapicuíba, na Grande São Paulo também chegou, de um cidadão que estava trabalhando, pediu para que o pai dele levasse o filho, então o avô levasse o neto para o posto de vacinação. Chegando no posto, a pessoa disse não, preciso de um termo assinado dos pais e preciso do documento dos pais também. O que esse avô fez? Foi até o local de trabalho do pai, conseguiu esses documentos, ele teve essa possibilidade, voltou e vacinou a criança. Agora, burocratiza só, né? Não parece só um obstáculo? É só obstáculo. A ser colocado? Porque é ilegal. Porque não é para ser feito. Era só. E, aliás, simplifica o processo, né? Se você segue a legalidade e a própria orientação do Ministério da Saúde, você simplifica processos. Então, não é possível entender outro motivo que não dificultar, criar obstáculo, ou, como você disse, uma tentativa de intimidação e de jogar 100% da responsabilidade para os pais. Os pais são os responsáveis, de fato, né? Quando levam os seus filhos para se vacinar, e isso vale para toda e qualquer vacinação. Não precisa desse tipo de termo para nenhuma outra vacinação, precisaria para essa, que é uma vacina aprovada. As vacinas estão aprovadas pelo órgão máximo que define isso aqui no Brasil, aprovada pela Anvisa, tecnicamente, e aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, qual é a dúvida? Não precisa de termo nenhum. E esse papo de, até ontem a prefeitura falava que era pontual a questão, depois descobriu-se não, que era algo generalizado. Aí pronto, generalizado em Taboão da Serra, aí a gente falou aqui de cidades no Rio de Janeiro, aí pronto, já começam a aparecer outras cidades como Curitiba, mencionadas aqui pelo nosso ouvinte. Então, vamos ficar bem de olho nisso, porque só burocratiza e atrasa um processo que precisa ser cada vez mais rápido aqui no Brasil.